Olá, pessoal, boa noite. Muito bem-vindos ao nosso canal. Eu agradeço a presença de todos. Hoje é uma honra de estar aqui com vocês. Hoje eu vim falar sobre a importância da fisioterapia na doença de Parkinson e hoje eu tenho uma convidada super especial, é a Juliana Mendes Ferreiro, que é a nossa parceira aqui. Ela é fisioterapeuta especializada em doença de Parkinson. E hoje a gente veio fazer essa live especial sobre isso, né, em comemoração essa essa patologia, essa doença que afeta tanta gente no mundo, né? Boa noite, Juliana. Tudo bem com você? Como é que tá? Boa noite, doutor Luiz. Primeiramente, muito obrigada por ter me convidado para ter a honra de fazer essa live com você. Falar sobre doença de Parkinson é um assunto super importante, principalmente nesse mês de abril, né, que é o mês de conscientização. E essa parceria entre médico e fisioterapeuta é muito importante quando a gente fala de doenças crônicas como a doença de Parkinson. Então, a gente trazer essa informação para todas as pessoas que vão nos assistir é de extrema importância. Então, eu agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui com você. Perfeito. Obrigado por aceitar o convite, Juliana. Antes da gente começar a conversar sobre realmente sobre a fisioterapia, eu queria fazer uma pequena apresentação sobre o que é a doença de Parkinson e quais são os sinais e os sintomas mais importantes para a gente começar a fazer nosso, nossa live adequadamente. Então, eu vou fazer essa pequena apresentação. Bom, primeiramente, falar sobre esse mês da conscientização da doença de Parkinson. Por que que é importante a gente falar da doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença que ela é uma doença neurodegenerativa, ela comete mais de 200 mil pessoas, né, no Brasil, segundo essa estimativa aqui da OMS, tá? Mas provavelmente isso tenha mais pessoas vivendo com doença de Parkinson, mas num caráter de pessoas que têm subdiagnóstico, ou seja, não estão diagnosticadas com essa doença de Parkinson. A gente sabe que geralmente a incidência dessa doença ela aumenta com o envelhecimento e geralmente acima dos 50 anos de idade ela já começa a ter uma grande incidência. Porém, menor que 50 anos também a gente já tem casos que a gente consegue diagnosticar, né? E a grande questão é que a gente precisa começar a diagnosticar o mais precocemente possível para a gente ter um tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E quais são as causas e os fatores de risco da doença de Parkinson? A doença de Parkinson ela é causada geralmente pela morte ou degeneração dos neurônios dessa região do cérebro que a gente chama de substância negra. Essa região ela é rica num neurotransmissor que a gente chama de dopamina, que ela é responsável pela condução da corrente nervosa do cérebro para o corpo, para os músculos. E isso acaba por diminuir o movimento quando a pessoa tem uma degeneração dessa substância, da dopamina, né? E em relação às causas da doença de Parkinson, a gente não tem ainda uma causa definida que a gente pode falar é isso ou aquilo. A gente sabe que é uma combinação de fatores genéticos e ambientais, como traumas crânioencefálicos, batidas na cabeça, exposição a determinadas substâncias, como herbicidas, pesticidas, toxinas. A gente sabe que a idade, né, que eu falei anteriormente, ele é um grande fator de risco, né? Então a gente não vê isso em pessoas mais jovens, né? E se for ver, é um quadro bastante mais raro, né? E outras questões também que a gente consegue ver é que a relação entre homem e mulher, a gente vê que a mulher tem 50% mais chance de ter a doença de Parkinson do que os homens. Isso, né, pensando em níveis populacionais, né? E muita gente pergunta, muita gente tem dúvida se a doença de Parkinson ela é uma doença hereditária, ou seja, que ela passa de familiares, né? A gente sabe que ter um familiar de primeiro grau com doença de Parkinson ele pode aumentar a chance de desenvolver a doença,
No entanto, os riscos ainda são bastante pequenos, tá? E a chance de transmitir entre pai e filho é bastante raro, né? Então, a gente sabe que é uma doença que existe fatores genéticos, mas não de transmissibilidade assim de pai para filho, né? E quais são as grandes características dessa doença, né? Todo mundo já sabe, né, que a doença de Parkinson, o paciente tem um tremor associado, e esse tremor é um tremor de repouso, um tremor que ele tem características em contamoedas, que a gente fala. Tem a bradicinesia, que é uma situação que o paciente ele tem a lentidão dos movimentos. Essa característica, a bradicinesia, ela não pode, ela é essencial para o diagnóstico da doença. A gente tem que ter essa questão, tá? Porque nem todo tremor é Parkinson e nem todo Parkinson treme, né? E outra questão que apresenta é a rigidez em roda denteada, que a gente vê também nos nossos pacientes, e também instabilidade postural. Esses aqui que eu tentei elencar, eles são as características motoras mais exuberantes que a gente consegue ver no paciente com a doença de Parkinson. Eu vou mostrar agora alguns pacientes. Esse aqui é um paciente mostrando aí a lentidão do movimento. Ele não consegue executar esse movimento, que é o que a gente fala de finger tap, né? Ele não faz de maneira correta, ele não consegue ter uma boa amplitude, nem uma velocidade nesse movimento. Então, nisso, o paciente vai ter uma dificuldade em alguns atos do dia a dia, como escrever à mão. Você pode ver aí que tem um exemplo aí de uma micrografia que está relacionada a isso. Dificuldade de abotoar uma camisa, colocar a chave na porta, entre outros, né? Outra questão que a gente vê é o tremor. Esse aqui é um tremor de uma paciente lá do nosso consultório. Ela tem tremor de repouso. Você pode ver que tem também nos dois braços, né, de preferência, e tem uma predominância do lado esquerdo no tremor da mão e do direito no pé. Esse outro senhor aqui, ele tem um tremor que a gente chama aqui de tremor postural. Ele tem tremor, mas quando está nesse momento, ele não está apresentando, e esse tremor ele vai se reemergir, né? Não é tremor postural, é tremor reemergente, né? Então, são tremores bastante característicos aí da doença de Parkinson. Esse é outro sinal que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, é da roda denteada, né? Parece que a articulação do paciente tem uma rigidez, né? Uma dificuldade na movimentação dessa articulação, e parece que está passando por uma roda denteada mesmo. Né? Isso é característico da doença de Parkinson. Essa outra alteração é a questão da marcha, né? Queria mostrar para vocês, ó. Esse paciente ele tem uma postura, tá? Uma postura que a gente chama de pisa, né? Que ele tem uma lateralidade. A marcha deles é em pequenos passos, né? Ele tem dificuldade na amplitude dessas marchas, dificuldade na virada, né? E ele tem bastante dor também por causa dessa postura aí que ele está apresentando aí para vocês. E vou mostrar para vocês a instabilidade postural, ou seja, o paciente, tanto pela essa questão da bradicinesia, pelas marcha alterada, ele tem chance de levar a quedas, né? E ele tem uma perda, né, desses reflexos posturais. Isso aqui é um teste realizado aí com o paciente com doença de Parkinson. Ou seja, você faz um pequeno puxão, esse paciente ele já perde a estabilidade, né? Ele tem risco de cair. Agora um puxão um pouco mais forte, né? Mas esse paciente aí acabou segurando bem ainda. Bom, em relação ao tratamento, a gente tem tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Mas o tratamento medicamentoso a gente vai deixar para uma outra oportunidade. E agora eu vou conversar com a Juliana sobre o tratamento não medicamentoso, que seria
o tratamento da fisioterapia, né, Juliana? Você está vendo aqui que a gente tem bastante sinais, bastante alterações que a fisioterapia podia ajudar bastante nesses pacientes, né? Eu sempre indico bastante a fisioterapia como um tratamento adjuvante, né? Além do tratamento medicamentoso, a gente precisa manter nossos pacientes em movimento, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, o que você está, o que você tem de experiência para falar sobre um paciente que está no estágio inicial. Você acha que vale a pena já começar a fazer uma fisioterapia, ou vamos esperar esse paciente ter uma complicação maior, não responder às medicações? O que você tem de opinião nessa questão, Juliana? Perfeito, doutor Luiz. Essa sua apresentação foi muito boa para a gente rever, né? Tudo que a doença de Parkinson pode trazer e como, né, a doença de Parkinson tem sintomas motores, né? Ela também tem os sintomas não motores, mas os sintomas motores são predominantes e é onde a gente cuida na físio, né? Esses sintomas, a bradicinesia, o tremor, a instabilidade postural, todos esses sintomas a gente trabalha dentro da fisioterapia. E assim que você me perguntou, né, por muito tempo as pessoas achavam que a fisioterapia ela só tinha o viés reabilitador, né, que a gente só precisava fazer fisioterapia quando já estava tudo lascado, né, quando já estava com sintomas aparecendo, quando já estava com as dificuldades motoras muito graves. E hoje em dia a gente já sabe que não é assim, né, que independente, do sintoma que você tenha, ou até mesmo do diagnóstico, mas nesse caso, em relação à doença de Parkinson, quanto mais cedo você inicia a fisioterapia, mais tempo você vai ficar bem, né, mais ou menos assim. Quando a fisioterapia no início do tratamento, né, logo após o diagnóstico, ela vai servir como um formador de reserva funcional. Que é isso, né, junto com a fisioterapia a gente vai conseguir ganhar mais amplitude de movimento, mais mobilidade, mais força, mais equilíbrio. E com o decorrer do avançar da doença, você não vai perder aquilo que te deixa funcional. Então, você não vai perder, vai diminuir a sua amplitude de movimento daquele movimento que te é funcional, como, por exemplo, na marcha, que nem no vídeo que o Dr. Luiz mostrou, que a marcha é bem curtinha, passos curtos, estreitos, né, juntinhos. Se a gente já tem uma mobilidade, já treinou a marcha durante um tempo, ele vai andar sem esses passos por mais tempo, né? Mesmo em relação à micrografia ou até a coordenação motora que o Dr. Luiz mostrou, né, em relação ao teste do finger test. Então, é muito importante a gente trabalhar a fisioterapia antes, previamente do aparecimento ou do agravamento de todos esses sintomas. E eu fico feliz que hoje em dia muitos pacientes já vêm procurando a fisioterapia previamente, porque sabe que a Parkinson é uma doença crônica, que você vai conviver com ela durante 20, 30, às vezes até 40 anos, porque a gente está tendo diagnósticos cada vez mais recentes, mais novos, né? Mas, né, que nem a Noêmia falou aqui, o irmão foi diagnosticado com 42 anos, né? Sim, então a gente sabe que essa pessoa vai viver bastante tempo. Então, se ela já começa a fazer fisioterapia antes, vai garantir uma qualidade de vida por mais tempo para ela. Que nem você falou, vai ter uma reserva, né? Isso é o mais importante, né? Então, falando dessa questão da reserva, por isso que a gente fala que é mais importante ter o diagnóstico já logo no começo, né? A pessoa acha que está tendo alguma coisa estranha, vamos procurar um médico, vamos procurar uma ajuda, vamos ver o que está acontecendo, né? Tem muita gente que chega já com a gente no consultório, já com quadro moderado, né? Então, para não dizer avançado, algumas vezes. Então, nessa questão, a gente precisa sempre preconizar. Se o paciente, ele mesmo não perceber, as pessoas que estão ao redor dele têm que dar um toque, assim, vamos procurar uma ajuda, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque, com certeza, você falou uma coisa que é bonita, essa questão da reserva. A reserva é uma palavra que a gente precisa guardar, principalmente essa reserva funcional, né? Quanto mais você faz atividade física, mais seu cérebro fica mais estimulado, né? No congresso que a gente fez agora, em novembro, se eu não me engano, foi falado muito na questão da atividade física, né?
A atividade física, ela dá uma melhora e tem questões que foram pontuadas que a atividade física precisa ser intensa, né? Você, quando está fazendo a fisioterapia, você tenta estimular de maneira mais intensa? O que você acha dessa questão? Eles mostraram que quanto mais intenso, até você chegar a um determinado ponto, o paciente vai ter um resultado mais interessante. Isso mesmo, né? Tem até umas piadinhas que quem vai na academia faz, que se quer fazer exercício leve, vai fazer fisioterapia. Mas isso é só preconceito, porque dentro da fisioterapia, sim, a gente acredita e entende, né, com base nos estudos, que a gente precisa atingir uma intensidade de moderada a alta. Né? Não adianta só passar um exercício facinho, um exercício muito leve para o nosso paciente e esperar que ele tenha um bom resultado. Ele precisa ser desafiado. Eu acho que dentro da fisioterapia, uma palavra de chave é a gente desafiar o paciente. Obviamente, um senhorzinho de 80 anos que já tem Parkinson há 20, diagnosticado há 20, eu não vou colocar a mesma intensidade do que um homem de 50 anos que tem um diagnóstico há 1 ano, né? Que ele é super ativo. Mas esse homem que teve o diagnóstico há 1 ano, que tem 50 anos, ele precisa ter um grau de estímulo muito elevado. Então, eu vou trabalhar amplitude de movimento boas nele, vou trazer estímulos de força, né? Na fisioterapia, às vezes a gente não consegue trazer cargas muito pesadas como na academia, mas a gente consegue fazer movimentos que vão ser tão desafiadores quanto na academia para que ele consiga ganhar. Então, a gente sempre mostra que tem um limiar de atividade, né? Se você ficar muito abaixo desse limiar, nem adianta você fazer fisioterapia e nem nenhum exercício, né? Não vai, eu brinco que não fede lixeira, né? Fica aquele exercício que às vezes vai ser até pior do que você ficar assistindo Netflix, né? E vai ter aqueles exercícios que são too much, né? Então a gente tem que ficar nesse meio ponto. Isso, tem uma faixa onde é terapêutica, a outra faixa você não vai funcionar. Você não tem a noção da quantidade de pessoas que eu indago na consulta. Você faz atividade física, a pessoa fala, eu limpo a casa. Se fosse assim, todo mundo que limpa a casa teria já uma reserva física em relação à população em geral, né? Mas então é o seguinte, limpar a casa você não chega na intensidade que a gente precisa, não é mesmo? Então, precisa ter algo bem mais interessante. Nesse caso, eu gosto de diferenciar atividade física de exercício físico. Porque essa diferenciação é muito importante, porque daí tira essas duplas interpretações. Eu sei que é usual falar atividade física de um modo geral, mas se a gente pegar por definição, atividade física é todo e qualquer movimento que eu tenho um gasto calórico. Então, limpar a casa é sim uma atividade física, mas obviamente não vai entrar naquele limiar que a gente falou. É bom para se manter condicionado. Exatamente. É bom para se manter condicionado, se manter em movimento é interessante, né? Aquela história dos 10 mil passos por dia, isso é importante também, né? O corpo em movimento. Mas quando a gente fala de doenças crônicas, doenças neurológicas, a pessoa precisa ter exercício físico. O que é o exercício físico? É aquele movimento que tem o gasto calórico, mas com uma intensidade, com uma repetição, com um tempo dedicado para que a pessoa faça aquele exercício físico, né? Com o acompanhamento de um profissional. Um exemplo claro é isso. Por exemplo, eu vou andar daqui para o shopping. A minha caminhada, se eu for caminhar andando com meu cachorro, vendo as lojas, curtindo o passeio, isso é uma atividade física. Eu estou me colocando em movimento, estou tendo gasto calórico, então é legal. Agora, se eu quero aproveitar essa caminhada como exercício físico, eu vou ter que caminhar numa certa velocidade, sem parar, num circuito, num trecho pré-determinado, durante um determinado tempo. Eu não vou conseguir ficar conversando com a minha mãe conforme eu estou andando, por exemplo. Você vai estar concentrando, essa diferenciação no que está fazendo.
Você vai estar concentrado no que você precisa fazer, não é? Né? Você não vai estar passeando, não vai ser algo que a gente fala, não é um hobby, não é uma coisa que você vai deixar assim como um prazer, é uma coisa que tem que fazer como uma obrigação, eu diria, até para os pacientes com doença de Parkinson, né? Porque muitas das situações do dia a dia, a fisioterapia vai lhe ajudar, né? Principalmente dando as pistas e os truques que podem ajudar em determinadas situações, como o paciente já em quadros mais avançados, né, Juliana, que tem o quadro de freezing, né, que precisa ter algumas pistas sensoriais para ajudar, né, principalmente em caso até quando o paciente vai fazer uma virada, né, a gente sabe que os pacientes com doença de Parkinson eles têm a virada em bloco, né, então nessa questão da virada em bloco eles podem evoluir para uma queda, né, e isso acabar prejudicando o quadro clínico dele, né. E que você tem, vocês usam algum tipo de pista para esses pacientes que têm essa marcha, que têm a dificuldade tanto na virada, ou até nessa questão até da multitarefa, né, que a gente fala, o paciente está no telefone, no celular, e andando e falando, e acaba isso levando até um risco maior até de queda num paciente que tem doença de Parkinson, ele vai ter dificuldade nessa multitarefa, né? Tanto que nem a gente falou agora há pouco, manter a concentração na tarefa que ele está fazendo, né? A gente sabe que uma das funções da substância negra, que é degenerada para a doença de Parkinson, é a organização do sequenciamento motor, né? A gente tem o planejamento motor que a gente faz, então vou fazer um movimento, vou esticar o meu braço para arrumar minha câmera, por exemplo. Todo esse meu trajeto até chegar na câmera e ajustar, meu cérebro já se planejou antes para fazer isso. E ele faz uma sequência. Primeiro eu estico o braço, depois eu arrumo a mão, e aí eu ajusto a câmera, é assim que seja. Quem tem doença de Parkinson tem dificuldade nesse sequenciamento, né? Então, por isso que às vezes, quando ele vai mudar de rota, como girar, muda às vezes somente a cor do piso, ou tem um pequeno degrau, ou ele está andando no ambiente largo e ele vai andar no ambiente estreito. Só essa pequena mudança faz com que ele desenvolva o freezing, que é literalmente o congelamento. Eu falo que dá até um pouco de aflição ver o paciente, porque ele trava e ele não consegue sair. E por conta disso, a gente precisa, como o doutor mesmo disse, a gente precisa dar algum estímulo para ele sair daquela situação de congelamento, né? E a gente usa muito esse treino de pistas. A gente usa pistas visuais, pistas auditivas, né? Então, na fisioterapia, a gente tem costume de pôr objetos coloridos no chão, então, às vezes, placas de EVA ou até cones, né? E fala assim, você vai andar no vermelho e no amarelo e depois vai virando e vai treinando, pisando no vermelho e no amarelo, por exemplo. Tem um aplicativo que depois, se eu conseguir compartilhar a tela, tem um aplicativo não, tem uma playlist dentro do Spotify que chama Parking Sounds. Ela é muito legal, ela trabalha com frequências e ela faz uma batida da música e o paciente tem que caminhar batendo o pé no ritmo dessa música. Às vezes, quando ele está em alguma situação que ele não consegue pôr a música, não consegue ter uma pista visual, só o fato dele pensar numa música ritmada e começar a querer andar nesse ritmo já vai fazer com que ele saia do freezing. Pode até estralar os dedos, bater palma, coisas do tipo fazem com que ele saia. Até o próprio familiar pode ajudá-lo com isso, né? Ele travou e fala, vamos comigo, na minha palma. E vaza uma palma ritmada, porque essa área do ritmo é uma área diferente do cérebro que faz com que ele consiga vai ativar outra região. Planejamento motor. Exatamente. Então é muito importante. Né? E os pacientes com Parkinson se dão muito bem com música, com ritmo. Né? Então, dentro da terapia, a gente aproveita isso para a gente poder fazer. O que eu gosto também de frisar, sabe, Juliana, é que não pode depender só da medicação. As pessoas, elas não podem ficar dependendo só, não, vou tomar meu remédio, acabou meu problema, eu vou ficar bem. Claro, vai ficar bem, mas você
Então tem nossa reserva, né? E essa reserva a gente vai ter com atividade física, de verdade, né? O exercício físico, com a fisioterapia, até a questão de conscientização não só do paciente, mas como dos familiares, né? Você falando aí essa questão que o próprio familiar pode ajudar, e ajuda mesmo. É importante que eles saibam, né, que o paciente vai ter momentos que vai necessitar de um auxílio para sair da dificuldade. Entendeu? Isso é algo que eu gostaria, a gente tem que frisar, né, ainda mais nesse mês da conscientização da doença de Parkinson. O familiar, ele tem que estar junto no tratamento, eu acho. Ele tem... por que eu falo para você isso? Muitos dos nossos pacientes, eles são idosos, né? Então, hoje, no dia a dia, na correria do dia a dia, eles dependem de alguém que leve eles nas consultas, né? Porque eles já não conseguem mais dirigir e não conseguem mais andar, então eles vão ter até dificuldade de entrar e sair de um carro. Então, essa questão de apoio familiar é muito importante, até para o paciente se sentir integrado na sociedade, né? E se sentir útil, né, para alguma coisa, né? Muitos pacientes a gente vê que eles ficam isolados, né, da sociedade. Eles não querem sair para uma festa ou para ir para um evento social, porque eles acham que eles vão causar algum tipo de constrangimento para os familiares, ou até eles vão ficar acuados de ter algum travamento e acabar acabando com a festa, né? Por isso que tem que dar, né, essa fisioterapia que vocês fazem, né? Principalmente essa que vai tentar fazer com que a pessoa saia da dificuldade do dia a dia, né? Pacientes, por exemplo, entrar e sair de carro tem muito dificuldade de abotoar uma camisa, dificuldade de levantar da cama. Levantar da cama, sair da cama mesmo, né? Até de escovar os dentes. Então, os truques, né, que vão ser dados vão ser essenciais, né? Eu tenho testemunho de pacientes, Juliana, que eles observaram que o antes e o depois da atividade física, né, do exercício físico, da fisioterapia, ele falou que tem gente que fala que é 30% de melhora. Né? Pessoal que eles têm uma boa experiência com isso. Só que é difícil, né? Tem que ter uma rotina, tem que ter uma dedicação, né? Eu queria saber de você o que você tem para tentar estimular esse paciente para ele entender a necessidade de fazer essa atividade física, né? E saber que o resultado, ele não é aquele resultado que você vai começar naquele dia, e sim ao longo prazo, né? Lá no futuro a gente vai ter essa melhora do paciente. Perfeito, já te respondo isso, só complementando o que você falou da família antes, né? A família é fundamental, ela é muito importante, e às vezes a família, ela quer cuidar tanto que ela acaba atrapalhando, né? Porque eles acabam tirando a autonomia do paciente, ou às vezes a própria família se incomoda mais do que por exemplo, com o freezing, com o travamento do paciente, do que o próprio paciente. E aí fica aquela situação que o paciente fica até aflito. Então, ter a empatia, né, tentar se pôr no lugar do paciente também é importante, tanto para nós profissionais que trabalhamos com eles, quanto para a família, né? A família tentar entender como que é você andar e você travar, como que é você estar se sentindo todo duro e travado, né, por conta da rigidez, como é você tá querendo dormir, sua perna, sua mão tremendo, né? Então, pensar nisso como familiar também é muito importante. Sim. E agora, voltando para a sua pergunta, assim, todos nós, eu, você, qualquer pessoa que está assistindo, tendo Parkinson, não, nosso corpo, ele não gosta de fazer exercício. Se eu fosse falar assim, doutor Luiz, vamos agora descer para a academia do prédio e fazer um exercício. Eu falo, Juliana, vai dormir, vai. Eu não vou fazer, não, né? Por quê? Porque nosso corpo, ele foi feito para a gente utilizar ele para se alimentar, se abrigar
e proteger a nossa vida, né? Então, se a gente voltar alguns milhões de anos atrás, quando a gente era homens da caverna, era isso que a gente fazia. A gente tinha que se movimentar para comer, se movimentar para se aquecer, se movimentar para se proteger. Hoje em dia, todos nós temos casa, comida, abrigo, não vai ter uma onça lá fora, salvo algumas regiões do Brasil, mas não vai ter uma onça lá fora esperando. Exatamente. Então, nosso corpo entra num estímulo de, ok, agora eu posso descansar, porque eu estou seguro. Então, quando eu coloco o meu corpo em movimento, eu tenho que vencer acomodado. Eu tenho que vencer além da minha preguiça ou desse ponto. Eu tenho que vencer o meu corpo querendo ficar naquele conforto. E então, o exercício ele é fundamental, porque se a gente não cuida disso, a gente vai ter consequências, todos nós. Agora, se você tem uma doença neurológica, como a doença de Parkinson, se você não cuida, você vai ficar cada vez mais travado, vai ficar cada vez mais duro, o movimento vai ficar cada vez mais difícil, as quedas vão ficar cada vez mais frequentes. Então, esse é um ponto que a gente tem que fazer e mostrar para o paciente isso, né? O jogo das doenças crônicas não é um jogo imediato. E se alguém te prometer algo imediato, suspeite. Porque a gente sabe que não é hoje. Você passou uma vida inteira sedentário. Você vai fazer um exercício e vai mudar a sua vida? Não, a gente precisa que o seu corpo se acostume com isso. É o jogo da consistência, né? Da constância. Isso. Você vai fazer. E aí vai apresentar o resultado. E qual estratégia que a gente usa para isso? A gente mostra os resultados. Por quê? De uma sessão para outra, nós que temos olhares treinados, a gente consegue ver, olha, seu movimento estava menor. Ó. Depois que a gente terminou o exercício, olha quanto você já melhorou de amplitude, olha a sua força. Olha, a gente usa muito celular para filmar, a gente filma. Olha a sua marcha hoje. Olha a sua marcha agora. Você percebeu que agora seu pé está levantando mais? Olha que você não travou, né? O sentar e levantar é uma dificuldade muito grande dos pacientes. E eu gosto de filmar. Olha você sentando e levantando quando você chegou. Olha você sentando e levantando agora. E essa comparação faz com que ele fale, puxa vida, não é verdade que eu melhorei? E aí ele se motiva a continuar. O que acontece muito é que as pessoas não veem essa evolução. Por quê? Não, eu sempre comparo com emagrecimento. Você tá lá fazendo dieta, fazendo exercício, você tá até emagrecendo, só que você se olha no espelho e você se acha igual. Até que alguém fala e fala assim, menino, doutor Luiz, você emagreceu, você tá mais fininho. Aí você vai olhando no espelho e fala, poxa, é verdade, eu emagreci, olha, minha calça mesmo tá larga, mas você não vai percebendo isso, né? E o movimento é igual. Nós, profissionais, a gente tem a responsabilidade, principalmente nós fisioterapeutas, que a gente vê o paciente mais seguidinho do que vocês médicos, né? A gente tem a responsabilidade de mostrar para o paciente quais as diferenças. E isso estimula ele ficar mais tempo na fisioterapia, né? Porque não é questão de 10 sessões resolveu. Nem na ortopedia 10 sessões resolve, quiçá na neurologia. Né? Tem que ter uma constância, imagina, tem que ser semanal e olha, 2, 3 vezes por semana, dependendo do caso. Né? Isso é uma coisa que tem que insistir mesmo. E ao longo de uma vida, né? É lógico, com certeza. Não é 10 sessões, você não quebrou o braço, você está tendo uma doença de Parkinson, que é algo que vai te acompanhar, não é mesmo? Mas uma coisa que eu lembrei de falar também, essa questão do estímulo, o paciente ele precisa entender que ele está tendo essa melhora, né? Só que muitos dos pacientes têm depressão, né? E quando o paciente está com depressão e não está tratado adequadamente com essa depressão, ele não percebe nem a melhora que o paciente tem quando você faz um tratamento. Ele não acha nem que o remédio que ele toma funciona, né? Então, esse tipo de paciente que está evoluindo com quadros de depressão precisa ser tratado também, Juliana, entendeu? Porque senão ele não vai nem ligar para fazer, vou marcar uma sessão de fisioterapia, nem isso ele vai fazer, né? E aí isso já volta na questão do apoio familiar também, de perceber essa situação, né? Sim. Mas indo para frente, da equipe multi, né? É importante da equipe multidisciplinar, né?
E essa parte da Muito. depressão, a física vai ajudar com exercício, que vai liberar um pouco mais de serotonina ali, né? Mas uma terapia também vai ajudar nesse ponto junto com a medicação, então é muito importante. Certamente, super em associação, né? A gente precisa ter essa equipe multidisciplinar, não é só neurologista, não é fisioterapeuta, é psicólogo também, para o próprio paciente aceitar e conscientizar a real necessidade do que ele tem. Tem pacientes que procuram a gente fala que tem a condição, fala que tem a doença de Parkinson, eles não querem tomar o remédio, eles acham que querem um exame, muitos querem um exame que seja escrito lá, eu tenho a doença de Parkinson, mas não existe esse exame, né? O exame é o nosso exame físico, né? A gente vê o paciente, fala, essa é a sua condição, né? Tem isso. Então, a própria pessoa conscientizando ela mesma que precisa tratar, ela já vai ter um resultado bem mais positivo, né? Uma outra questão que eu ia... O problema é o luto que ele vai passar, né? São as fases do luto, ligação, de aceitar a barganha. Exatamente. Exato. E um fato que eu ia falar para você também, que eu acho que é importante da gente discutir, é a questão da dor na doença de Parkinson, né? A dor, ela é um sinal e um sintoma não motor da doença de Parkinson. Pacientes podem ter inicialmente, né? Tem paciente que não tem tremor na doença de Parkinson, eles têm rigidez, né? E uma das questões que ele apresenta é uma dor no ombro, né? E essa dor no ombro, inicialmente, eu já tive pacientes que foram fazer cirurgia ortopédica por essa dor no ombro e fez a cirurgia, ficou bonitinha a cirurgia e a dor não passou, porque a dor não é a dor ortopédica, já era a dor da doença de Parkinson. A dor está relacionada à falta da dopamina, à falta do exercício físico, né? Então, eu encaminho muito também o paciente com doença de Parkinson para fazer a fisioterapia para tentar ajudar na dor, né, que esse paciente possa acontecer. Além de otimizar a terapia medicamentosa, a parte da fisioterapia, até como algo tentando fazer uma analgesia e um relaxamento dessa musculatura, né? A gente sabe... Pode falar. Não, eu ia falar, se você observa essa questão da dor também nos pacientes com doença de Parkinson, que você tem a experiência, né? O que você acha que, se eles entendem mesmo que a doença de Parkinson também dá dor? As pessoas pensam muito que a dor de cabeça, a dor do corpo está relacionada apenas à parte ortopédica, articulação. É bem difícil eles entenderem que a dor é relacionada à doença de Parkinson e a gente também, cabe a nós, assim como médico, explicar que ele está tendo uma rigidez, que os movimentos estão ficando menores, que a articulação dele precisa daquele movimento para que ela se lubrifique, então se ela não lubrifica, ela fica ressecada e aí vai dar dor. E aí tem toda aquela história que a gente tem que explicar para o paciente. Mas a gente sabe que o exercício físico por si só, né, ele já libera as endorfinas, e as endorfinas são os nossos analgésicos naturais, né? Então eles também ajudam a gente a diminuir essa dor, além de medidas que a gente também faz locais. Então a gente trabalha com liberação miofascial no paciente para liberar, soltar momentaneamente, não, obviamente a gente não vai conseguir diminuir a rigidez como um todo, mas liberar aquela musculatura tensa durante um tempo. A gente utiliza a laser terapia, né, com o laser em cima daquela dor para ajudar, diminuir aquela tensão muscular. Às vezes até de tanta tensão pode gerar algum problema ortopédico também, né, pela rigidez, então a gente também utiliza em cima dessa articulação. E os pacientes reclamam bastante de dor. E o próprio movimento, por exemplo, treino de amplitude, né, treino de mobilidade, você deu o exemplo do ombro, então eu trabalhar e preservar essa amplitude do ombro, eu já estou prevenindo essa dor, que é dor no ombro, dor no quadril, dor nas costas, é muito comum, né? Muitos pacientes de Parkinson evoluem com escoliose, como aquele vídeo que você mostrou do senhorzinho caminhando, né? Então a gente precisa trabalhar
previamente para evitar e para cuidar dessa dor, e quando ela já está presente, também medidas analgésicas, como Tenza, até a eletroterapia de um modo geral, a laser terapia e até fugiu a palavra, termoterapia, né? O calor, para ajudar aquela musculatura a relaxar, ou também situações que a gente aplica bandagens terapêuticas que também vão ajudar na percepção daquela dor e no relaxamento da musculatura. Então é importante essa associação, não é só... O movimento é muito importante, mas às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás e cuidar daquela dor do paciente, porque ela também vai limitar o movimento. Às vezes ele não está limitado só pelo movimento em si, mas a dor está limitando ele de andar melhor ou de ter uma amplitude melhor do movimento. Então vira uma bola de neve, né? Esse é o problema. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Você acha que, na verdade, a intensidade, né, e a frequência das sessões de fisioterapia, elas teriam que mudar ao longo da evolução do paciente? Você acha que um paciente já com quadro avançado não teria mais necessidade de fisioterapia? Você acha que é interessante ainda fazer, mesmo em estado avançado, paciente que, digamos assim, está até acamado? Você acha que vale a pena fazer? Muitas pessoas acham que não precisa, acham que precisa só deixar o idosozinho ali que está em quadro avançado, deixar quietinho naquele canto. Será que precisa fazer exercício? Antes de responder, eu te devolvo essa pergunta. E se fosse seu pai, você ia deixar ele largadinho ali na cama, deitadinho, sofrendo de dor, sem conseguir se mexer, com todos os problemas do imobilismo? De jeito nenhum. Essa é a resposta. A fisioterapia, ela passa por todos os estágios da vida, né? Não, porque a gente observa muito que o paciente agora, com 50 anos, está fazendo. Aí o paciente com 60, 65, não quero mais, vou parar, né? Ou em quadro até mais avançado, né? Fez 2, 3 anos de fisioterapia e largou mão. E aí, naquele momento, dá uma queda na qualidade de vida do paciente, né? Os remédios já param de fazer efeito, e aí começa a ter outras complicações que podem vir junto do imobilismo, né? Vai ficar deitado, pode pegar uma pneumonia, não vai sair do lugar, vai dar problema de circulação, e essa é aquela bola de neve, né? Então, precisa ter essa conscientização que a fisioterapia, eu acho que ela, tal qual a doença, o tratamento medicamentoso, tem que ser em todas as fases da doença, né? Não tem essa questão do paciente que está acamado, né? Eu acho que seria bastante importante. E com certeza ela né? Porque se a pessoa ficar lá parada, largada, ela vai ter contratura, vai piorar a rigidez dela, vai aumentar a dor, e tem outras complicações, pode dar escara, pode dar pneumonia e assim vai indo. Então é importante dar manutenção, de se manter ativa mesmo se o paciente estiver acamado, tá tudo bem, a gente precisa disso. E até que saia, a gente não vai se sentir mais confortável, e até às vezes ele consegue sair um pouco dessa cama, nem que seja para ficar sentado numa poltrona, já treinar um levantar. Eu já tive pacientes que estavam acamados e que a gente conseguiu reverter de certo ponto essa condição dele, né, para que ele conseguisse ter uma qualidade, pelo menos assistir uma televisão sentado, ou comer sentado, sem precisar estar lá deitado na cama todo o tempo, né. E um ponto importante que você trouxe, que eu acho legal a gente falar, é que a gente fala fisioterapia de um modo geral, né. Eu gosto muito do Dr. Luiz, porque ele é um super parceiro da fisio, ele acredita na fisio e fala, não, a gente precisa trabalhar junto. E é de fato muito importante esse trabalho entre médico, neurologista e fisioterapeuta na doença de Parkinson. Mas, assim como o paciente de Parkinson não vai tratar o Parkinson com um ortopedista, imagina só tratar o Parkinson com um ortopedista, não ia dar bom, né? O paciente de Parkinson também tem que procurar um fisioterapeuta que seja especializado na área, né? Exatamente. Então, Exatamente.
assim como a medicina tem especialidades, a fisioterapia também tem. Então, tem a fisioterapia que é especializada em ortopedia, que é a mais comum, tem a fisioterapia que cuida das questões de pele, que é a dermatosfuncional, tem a fisioterapia que vai cuidar dos idosos, que é a geriatria, tem a fisioterapia que cuida das crianças, que é a pediatria, e tem a fisioterapia neurológica, neurofuncional, que é especializada para tratar as pessoas que têm doença de Parkinson, esclerose múltipla, AVC, e aí todas as doenças neurológicas que vêm por aí. Então, a gente precisa procurar o fisioterapeuta certo, porque o que eu vejo muito, e já vejo muita queixa de paciente, eu ia na fisioterapia e eles me colocavam para ficar na bike. A gente sabe a importância do exercício, do condicionamento físico, só que você não precisa ir na fisioterapia para pedalar a bike, você pode fazer a bike na sua casa. Na fisioterapia, a gente pode otimizar tantas coisas mais, além de você fazer um exercício aeróbico, que me dói o coração saber disso, né? Que o profissional que atendeu esses pacientes, ele não tem conhecimento de dar esse estímulo motor no paciente, deixa ele na bike, faz um alongamentinho meia boca e fala, tá bom, já passou. Então, quanto esse paciente está deixando de ganhar por não procurar o profissional certo? Né? O exemplo que eu dei, imagina o paciente de Parkinson procurando ortopedista. Ele até pode passar uma medicação e acertar, mas ele não vai saber fazer o acompanhamento, os testes corretos, né? Como que vai fazer esse diagnóstico? Será que essa medicação é a mesma correta para esse paciente, essa dosagem? Ele não vai ter esse jogo de cintura. A mesma coisa de um fisioterapeuta que não é especializado na área. Então, é muito importante se atentar a isso também. Tanto quando o médico prescreve a fisio, né? Fala, vai procurar fisioterapia, mas vai procurar uma fisioterapia neurológica, não vai procurar a do convênio, qualquer uma por aí. Né? Eu acho que isso é importante a gente frisar e trazer também. Que não é qualquer físio e não é de qualquer jeito, né? Eu concordo. Essa questão que você me falou agora é o que eu vejo em pacientes que vão em convênio. Tem pessoas que me contam que vão em clínicas conveniadas que ele está junto de 10 a 15 pessoas na mesma sala e fazendo atividades que não estão relacionadas ao que ele precisa de benefício, né? O paciente vai fazer lá, junto com a pessoa que quebrou o braço, ele está lá fazendo o mesmo exercício que a pessoa que quebrou o braço, mas não é isso que eu quero. Eu quero que o paciente melhore seu equilíbrio, eu quero que ele melhore sua marcha, eu quero que ele, quando vai para a casa dele e quando tiver um evento familiar, que tem um monte de criança ao redor com brinquedo, ele não vai, se ele se encostar em alguma coisa, não caia, entendeu? Tem que melhorar o equilíbrio dessa parte, né? Isso é uma coisa que não é uma sessãozinha de 20 minutos que o plano de saúde libera para ele que ele vai ter, né, de benefício. E sim, algo mais que possa ser explorado, né, pela fisioterapia de maneira mais intensa, né? Com certeza, e por isso que muita gente fala que a fisioterapia não funciona, né? Eu sou muito, não vou fazer fisioterapia, não funciona, não vai funcionar mesmo desse jeito. Não está direcionado, né? Não está direcionado o tratamento adequado. É que nem você não tomar o remédio certo. Você está com Parkinson, você toma remédio para pressão. Não adianta. Né? Não faz você vai melhorar a pressão, né? mas não vai melhorar o seu Parkinson, entendeu? Isso aí é algo que é importante da gente deixar bem claro. E em relação à marcha e equilíbrio, Juliana, o que você tem de estratégias aí para tentar ajudar um paciente num estágio já que eu digo mais avançado, né? Quando tem já dificuldade, está tendo quedas mais frequentes, né? Tem alguma estratégia que você acha que seja uma dica legal para o pessoal? Sim. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que entender que o equilíbrio no nosso corpo é algo complexo. Não é só a força muscular, não é só a sensibilidade, o equilíbrio não é algo que existe, ele depende de muitos fatores do nosso corpo. Então, o equilíbrio ele vai depender da visão, do sistema vestibular, ele vai depender do sistema sensorial, do sistema musculoesquelético e também do sistema nervoso central. Então, quando a gente tem um ou mais desses sistemas alterados, a gente vai ter alteração do equilíbrio.
Ponto. É isso que a gente precisa entender. Na doença de Parkinson, a gente tem alteração musculoesquelética, até que no vídeo que o doutor Luiz colocou, que foi muito legal aquele vídeo da reação de equilíbrio, enquanto o paciente não consegue se equilibrar, ele simplesmente vai, ele só vai, ele ainda segura um pouquinho, como você mostrou bem, mas ele só vai. Né? Então a gente precisa trabalhar todos esses... É um bloquinho, porque para se manter em equilíbrio são micromovimentos que acontecem no seu tornozelo, no seu quadril, só que são micromovimentos em pessoas que não têm Parkinson. Esses pequenos movimentos do nosso corpo, para quem tem Parkinson, eles param de existir, né? Porque ele ficou tão pequeno que ele não existe mais. É que nem as expressões faciais, né? A hipomimia que acontece neles, os músculos faciais eles têm, são pequenos movimentos naturalmente. Vai ficando tão pequeno pela bradicinesia, né? Pela lentificação e pela diminuição do movimento, que ele para de acontecer. E então, esses movimentos posturais, eles também ocorrem dessa forma. Então, por isso que ele vai em bloco, que é o jeito que ele consegue. Ele não consegue ter a sutileza de fazer um micromovimento do tornozelo. Então, quando a gente fala na estratégia de trabalhar o equilíbrio e a marcha do paciente de Parkinson, se ele não veio com uma prevenção antes, né, a gente vai ter que trabalhar a mobilidade desse paciente, então tentar ganhar um pouco essa amplitude de movimento, vai ganhar a força muscular que ele perdeu também pela própria rigidez, né? O músculo está contraído, então ele não consegue fazer a excursão completa, ele fica mais fraco. E além disso, né, além de somar tudo isso, a gente também vai trabalhar especificamente as reações de equilíbrio, então, relação de tornozelo, de quadril, de passo, vai trabalhar o equilíbrio em si, então vai colocar o paciente para tentar se ajustar dentro de uma superfície instável ou estável, dependendo da situação. Então, são várias estratégias que a gente pode utilizar, né? Dentro da marcha, a gente vai pôr o paciente para andar com pistas visuais ou auditivas em terrenos diferentes. Então, não adianta só ele andar dentro da clínica. Ele vai ter que sair para a calçada andar, ele vai ter que andar numa grama, ele vai ter que andar numa areia, ele vai ter que andar em cima do colchonete, por exemplo, dentro da física. Porque quanto mais lugares ele andar diferente, mais ele está preparado. Quando a gente fala de aprendizagem motora, a gente sabe que a gente precisa ter uma variabilidade de movimentos e de ambientes. Porque o paciente vai viver em vários ambientes. Então não adianta ele ficar craque e andar no piso reto, liso e branco. E aí ele vai andar no calçada, que o piso é mais áspero, às vezes é irregular e preto. A cor influencia principalmente também na doença de Parkinson. Vai dar alteração. Agora ele vai andar na grama. Vai dar alteração, ele não vai. A textura da grama é diferente. Então, a física, a gente entra olhando com esse olhar todo dinâmico, né, todo amplo, para a gente não só treinar de um jeito. Não adianta só ele andar de frente. Um paciente meu trouxe esse exemplo semana passada. Ele sentiu freezing, ele sente freezing quando ele faz marcha lateral. Aí você pensa, nossa, onde eu vou andar de lado? Sabe onde ele sentiu freezing? No service. Ele estava segurando o prato e ele estava andando de lado para se servir. Olha só. Eu não tinha parado para pensar nisso. Que então, situação. Exatamente. E isso a gente pode treinar na físio. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que precisa fazer na físio. É simular as dificuldades do dia a dia. Olha só, esse é um grande exemplo. É a funcionalidade que a gente treina. Exatamente. Porque para a população em geral, isso é a coisa mais banal do mundo. Mas a pessoa que tem uma condição dessa, ele não consegue mais sair do lugar. Né? E quando a gente faz o exercício de marcha lateral para o paciente, ele fala, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não caio assim. Tá aí um exemplo. Exato. Com certeza. Não, excelente, Juliana. Isso é o que precisa ser feito. O paciente precisa estar na fisioterapia direcionada ao Parkinson, ele tem que estar simulando as adversidades do dia a dia, né? Quando vai, por exemplo, subir uma escada, tem uns pacientes que falam que tem dificuldade de subir a escada, né? Tanto porque, dependendo dos lugares, os degraus eles não têm um padrão de altura, e aí ele não consegue nem levantar direito a perna, né? Porque é por causa dessa rigidez, né?
Excelente. O grande lance da fisioterapia neurofuncional é a gente treinar a funcionalidade. Então, alguém perguntou aqui da musculação. A musculação, a academia é incrível, ela ajuda, mas não dá para ser o único. Por quê? A musculação vai trazer o quê? Força. Legal você ser forte. Mas quem vai treinar o seu equilíbrio especificamente, as questões do dia a dia, como a gente trouxe do self-service, quem vai treinar o subir a escada é o fisioterapeuta, que vai trazer essa variabilidade para você. Então, a musculação ela pode estar presente, mas não pode ser a única atividade. O fisioterapeuta tem que estar sempre presente no decorrer da doença de Parkinson. Né? No decorrer das doenças crônicas, o físio ele tem que ser o médico é o centro, né, do tratamento, mas no centro da parte motora dos exercícios, quem tem que ser o centro é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai falar, então agora tenta fazer um pilates, tenta fazer vai na musculação, tenta um outro esporte. Dentro do físio a gente consegue se orientar. Já fiz consultoria para educadores físicos que atendiam pacientes de Parkinson e eles não sabiam como dar o estímulo. O paciente travava, às vezes, no meio do exercício e ele mudava de exercício. Mas como que eu posso estimular o paciente? O que eu posso fazer de benéfico, incluindo na minha sessão, né, de personal, por exemplo? Então, esse jogo entre o fisioterapeuta e os outros profissionais que vão tratar também do movimento ou da parte de exercícios físicos é muito importante, porque a gente vai ter uma visão diferente. Assim como o Dr. Luiz vai encaminhar ele para um cardiologista ou para outra área, um psiquiatra, para cuidar da depressão, você também vai conseguir guiar esse outro colega para te ajudar. O fisioterapeuta também consegue guiar dessa forma. E é muito importante ele ter esses pilares junto para conseguir evoluir. Não, certamente. Concordo com você em tudo aí, Juliana. Essa parte... eu sempre falo para os pacientes, eles sempre falam, mas eu estou fazendo a musculação. Musculação pode fazer? Pode, mas fisioterapia também. Né? Você pode ficar fortão, bombadão, mas você precisa estar movimentando. Não adianta você estar bombadão, fortão, travado. Não é mesmo? Então, cada atividade física, cada exercício físico tem a sua necessidade. Né? Todos podem fazer, mas cada um tem seu objetivo, né? A musculação, o objetivo é ganho de massa muscular. O nosso objetivo na fisioterapia é a melhora na nossa qualidade de vida do dia a dia. Né? Esse é o objetivo. Eu quero deixar o paciente mais integrado ao meio do que ele era antes, para ele tentar fazer o que ele já fez. Se ele jogava tênis, não está conseguindo fazer, vai jogar tênis, mas vamos fazer a fisioterapia para tentar melhorar esse jogo de tênis. Né? Exatamente. Isso que a gente tenta estimular, sabe, Juliana? Nós já estamos chegando a quase 1 hora de live aqui. Tem algumas perguntas aqui, tem uma aqui no Instagram, tem outras aqui no nosso chat. Aí a gente podia já começar a fazer o nosso bate-bola agora de responder as perguntas aqui, né? Vamos dar uma olhadinha? Aqui, teve... Perfeito, bora lá. A dona Noemi aqui colocou que o irmão dela foi diagnosticado aos 42 anos. Claro, isso aí acontece mesmo. É uma raridade, né? É raro as pessoas serem diagnosticadas tão precocemente. 42 anos é bastante jovem. A gente fala que o paciente, a doença de Parkinson é diagnosticada na juventude, né? Tem casos mais precoces ainda, tem a história do Michael J. Fox, né? Que é um dos grandes financiadores, né? Ele tem a fundação Michael J. Fox, que é uma das grandes financiadoras na pesquisa de doença de Parkinson no mundo inteiro, né? Ele foi diagnosticado com 28 anos, né? Então, algo que hoje ele está com 60 e poucos, está com 30 e poucos anos de doença de Parkinson. Isso é um exemplo que a doença de Parkinson ela não mata, mas ela acaba incapacitando. Ele teve que se aposentar da sua carreira de ator, né? Tanto que ele deu uma entrevista recentemente que falou que
ele voltaria a atuar se isso fosse para ele fazer um paciente com doença de Parkinson, né? Só que até agora não teve nenhum convite para isso, né? Eu acho que aproveitar que nós estamos no mês da conscientização, se algum cineasta, né, quiser ia ser interessante contar a própria história, né, dele. Exatamente, né? Muito bom. E como dica tem o documentário dele. Mas acho que uma coisa que é legal a gente falar é que na época que ele foi diagnosticado, também não se tinha tantos tratamentos quanto se tem hoje, né? Com certeza. Mudaram-se muito, né? Então, um paciente que é diagnosticado hoje, ele tem uma expectativa muito melhor do que ele teve no diagnóstico e no decorrer da vida dele, né? Então, acho que isso é importante a gente frisar, porque muita gente, às vezes, usa ele como exemplo, fala, meu Deus, e agora? Eu vou ter que me aposentar, não vou conseguir mais fazer nada, e não é bem assim, né? Não. Eu tenho como exemplo, Juliana, eu tenho um paciente que ele é cirurgião pediátrico. Olha cirurgião só. pediátrico. Eu conheço ele há uns 20 anos. Ele estava plantão comigo. Eu trabalhava no pronto-socorro e ele era da pessoal da cirurgia pediátrica. Então, chegava as crianças com uma emergência, ele lá fazia. E, 5 anos atrás, ele me procurou, né, que ele achou que ele estava estranho, meio com dificuldade de colocar a luva. Eu falei, é Parkinson. Ele, por exemplo, é um paciente que criou estratégias para fazer a cirurgia, né? Então, ele coloca uma música que tem um ritmo, que nem você falou do Parking Sounds, isso é super importante. Ele coloca a música e ele se estimula com a música, né? Outras áreas do cérebro ativando, chegando nesse bem comum, né? E além de ele fazer também fisioterapia, ele é lá de Santos, né? Ele faz natação, ele faz hidroginástica, então ele mexe o esqueleto, né? E, além de tudo, eu dei uma dica para ele fazer uma pequena dose de levodopa antes da cirurgia. Então, meia horinha antes da levodopa, ele faz a cirurgia e faz a cirurgia lisa. E os menininhos que ele atende, lá, as crianças que ele atende, são bem evoluídas lá. Tem uma aqui, Juliana, do Instagram, né? Paciente que tem doença de Parkinson só treme? Não, ele não só treme, não. Ele já falou que tem outros sinais, outros sintomas, né? Tem a parte motora, tem a parte não motora, o paciente com parte tem depressão, também. Tem ansiedade, né? Tem alteração de sono, tem uma dezena de outras questões associadas, né? Tem uma perguntinha que eu acho que vai para você. Cognitiva também, né? Também, em casos avançados, né? Aí, quais são os exercícios para o cérebro para aumentar a reserva, tendo em vista o envelhecimento da população? Ou seja, o José quer saber aí se existe algum exercício que ele possa já começar a fazer para tentar evitar que o cérebro dele evolua para uma doença de Parkinson. Tem alguma coisa aí que você tenha conhecimento? Bom, o primeiro ponto é fazer exercício físico, né? Seja ele qual for, independente da sua idade, todos nós precisamos, como eu dei aquele exemplo do Homem da Pedra, como a gente já tem todo esse conforto, a gente precisa colocar nosso corpo em movimento. Então, você fazer um exercício, sim, de intensidade moderada, elevada, que nem para o paciente de Parkinson, já vai garantir que você tem um envelhecimento melhor. Você pode ter, sim, mesmo sem nenhum diagnóstico ou acompanhamento de um fisioterapeuta para te auxiliar nisso, mas dicas muito simples e fáceis para você favorecer, além do seu envelhecimento, a saúde do seu cérebro, é você promover a neuroplasticidade. Como eu posso promover a neuroplasticidade de um modo geral, pensando no envelhecimento? É você fazer exercícios diferentes, movimentos diferentes, atividades diferentes, e algo simples, que você pode fazer hoje à noite, por exemplo. Eu sou destra, tá? Então eu escovo o dente com a minha mão direita. Se simplesmente eu começar a treinar, a escovar meu dente com a mão esquerda, eu já estou promovendo alterações no meu cérebro, favorecendo a neuroplasticidade. E isso vai fazer com que eu tenha novas conexões no meu cérebro, diminuindo o envelhecimento do meu cérebro, e eu vou
prevenir algumas alterações. Andar de costas, por exemplo, é outro exemplo disso, né? Então procure fazer, aprenda a tocar um instrumento novo, aprenda um idioma novo, em várias áreas não só motoras, mas procure novas experiências na sua vida, e isso vai fazer com que você consiga ter um envelhecimento mais saudável. Não dá para falar aí na prevenção do Parkinson, né? Não, mas o seu cérebro e o seu corpo estarão mais preparados se caso você tiver né, o bilhete premiado de ter a doença de Parkinson ou outras mais por aí. E a gente, é a reserva, né, que a gente falou, o paciente vai ter aquela reserva funcional. E vai ter essa reserva funcional. Tem uma outra pergunta aqui, acho que dele mesmo, ele fala, quais sinais devem ser observados para procurar um médico buscando diagnóstico precoce? Acho que o próprio paciente vai sentir que alguma coisa não está errada, não está legal nele. Eu fazia isso, eu não consigo mais. Olha só um quadro que me lembrou, assim, que eu achei bastante peculiar. Um paciente que ele estava aposentado e ele começou a mexer no Facebook, Instagram, rede social. E ele começou a ter dificuldade em clicar o mouse, o duplo clique no mouse. Pra você ter uma ideia. Ele travava quando ele dava o duplo clique no mouse. Ou seja, isso é um dos sinais que tem alguma coisa errada no paciente. Não que o paciente ele pode ter um quadro sutil de uma lentidão de movimento, né, uma bradicinesia. Mas quando alguma coisa está fora, eu acho que é o momento de você ir atrás para fazer o diagnóstico adequado. A gente não... Acho que se achou que alguma coisa não está legal no seu corpo, você tem que ir atrás. E o grande porém disso, por exemplo, ele ainda foi no duplo clique e procurou, mas um paciente estava conversando comigo e falou que ele começou a sentir aquela história da dor, né? O ombro meio estranho, e aí ele começou a procurar e falou que ele foi em uns 4, 5 ortopedistas, fez vários tratamentos e fisioterapia para o ombro, pensando em casos ortopédicos, e na verdade era o caso neurológico, era a doença de Parkinson. Sim, então, exatamente. O quanto também, né, esse mês da conscientização é importante não só para conscientizar pacientes, famílias, mas também outros colegas médicos e fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde a abrir o olhar para que, às vezes, uma dor, uma limitação no ombro, não é só uma limitação no ombro, não é uma síndrome do manguito rotador, não é um ombro congelado, mas pode ser uma doença de Parkinson e muitas das vezes os tratamentos errados, como você falou, fez até cirurgia às vezes. Fez, E por um diagnóstico errado, por falta de olhar dos pacientes. E esse meu paciente falou que quem cantou a bola que podia ser Parkinson foi o fisioterapeuta osteopata, que ele falou assim, você tá meio estranho, vai procurar um neurologista, porque eu acho que a doença é de Parkinson. Vai dar uma olhada. E aí ele já tinha passado por vários médicos, exatamente. Ó, tem aqui acho que essa aqui. O Everson, ó, falou que a mãe dele é meu paciente e vem melhorando muito com o tratamento. Com certeza a gente está fazendo tratamento, além de medicamentoso, também com fisioterapia, né? Com certeza. Juliana, eu acho que acabaram aqui as perguntas. Eu queria agradecer a sua presença aqui, seu tempo, né? Eu sei que você tem os seus afazeres com a sua filhinha, eu sei que é difícil aí reservar esse tempo, mas eu agradeço para a gente conseguir conscientizar melhor assim a nossa população, né, sobre a importância do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação da doença de Parkinson. E eu queria também agradecer a todos que participaram aqui, né, do nosso chat, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Agradecer a todos, né? E, se possível, agradecer também ao pessoal que também não conseguiu entrar aqui, que eu recebi umas mensagens aqui, só tentou entrar, acabou não conseguindo aqui, mas recebi pelo WhatsApp. Agradecer a tentativa, mas essa live vai ficar disponível, né, no meu canal do YouTube, eu acho que no seu também vai ficar, a gente vai conseguir tentar espalhar cada vez mais essa informação. Eu agradeço a sua presença aqui, muito obrigado, Juliana.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, é um médico tão conceituado e que é nosso parceiro da Balance. E quando a gente fala em relação à doença de Parkinson, é muito bom estar aqui, é muito bom ter colegas médicos que possam corroborar com o que a gente acredita, né? A fisioterapia é uma profissão relativamente jovem e que muitas pessoas desacreditam dela. Então, quando a gente tem parceiros como o Dr. Luiz que falam, não, é importante sim, o paciente tem que fazer, traz mais força ao nosso trabalho para a gente poder realmente cumprir com o nosso objetivo, que é transformar a vida do paciente. A gente sabe que o paciente pode muito mais, e a gente sabe quanto é triste o paciente que não tem a oportunidade de experimentar fazer uma fisioterapia de verdade, uma fisioterapia neurológica que vai ajudá-lo a ter qualidade de vida e a viver bem. Então, para mim é uma honra, eu gosto muito de falar sobre a minha profissão, sobre exercício físico e como a gente pode ajudar as pessoas a viverem bem. Então, conte sempre comigo quando você precisar e quiser falar sobre fisioterapia, exercício. Eu gosto muito, eu sempre tiro um espacinho, mesmo deixando a Marinha lá com o papai à noite, né, pra gente falar, mas é parte do que eu amo, é parte do que eu sou, então eu gosto muito de estar aqui, e quanto mais pessoas entenderem que sim, a doença não é o final do caminho, não é só o começo, uma página que virou e que você pode manter essa qualidade de vida e viver bem, com o cuidado certo, com a medicação, com a fisioterapia e os outros cuidados, muitas pessoas vão viver bem, apesar da doença de Parkinson, né? Ela é só uma doença, uma pedra no seu caminho, mas ela não pode ser o fim da sua vida por conta disso. E sim, é possível viver bem. E conte comigo, conte com o Dr. Luiz para a gente ajudar você a viver cada vez melhor. Muito obrigado, Juliana. Agradeço muito. E como Obrigada a mensagem você. final, eu agradeço a todos, né? E espalhem essa informação da doença de Parkinson, que isso que é o mais importante. E aproveitar também para pedir para vocês se inscreverem no canal, assinarem o sininho, para receber as informações mais importantes aqui do nosso site, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Até logo, gente. Até a próxima. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.